Talvez você esteja aqui pela capa desse vídeo e ela foi inspirada na música do Jefferson Pilar, Fantasias. Eu recomendo que você a escute. Eu tenho pensado muito no engano que nos afasta de Deus. Depois que eu fiz o vídeo sobre a nossa natureza humana, eu comecei a enxergar o mundo, as pessoas, as coisas ao meu redor de outra forma. E eu fico maravilhada porque eu vejo que Deus me levou a esse conhecimento, a esses temas e me abriu a mente, tem me abrido a mente para entender e para enxergar coisas que antes eu não via. E eu tenho pensado sobre esse engano que nos afasta de Deus, que me afastou de conhecer, de entender melhor quem Jesus era e assim também entender quem eu era, quem eu sou. Então talvez você já ouviu que Jesus morreu porque você tem valor, sabe? Eu já fui falar de Jesus para pessoas e elas começaram a trazer aquilo para elas, como se houvesse algo de extremo valor ou de muita importância nelas que chamasse a atenção de Deus. Então você tenta falar de Jesus para essas pessoas, mas elas estão com um coração muito voltado para si. Elas acham que é tudo sobre elas e que Deus tem que se dobrar a elas, a quem elas são. E eu já pensei que Deus havia me escolhido, que Deus havia me chamado, porque havia algo de bom em mim. Mas logo com o tempo eu percebi que aquilo, além de me trazer um peso, um jugo de quem eu não era, de quem eu não sou, me afastava da verdade, de conhecer a Deus e de conhecer a mim mesma. Quando nós éramos criança, tudo era baseado com base no comportamento, no merecimento. Então, muitas vezes, quando a gente ia pedir algo para o nosso pai, para a nossa mãe, a resposta era: você está merecendo? Você não está merecendo, né? Então, esse mundo é regido por merecimento, por bom comportamento. Desde criança, nós somos ensinados a obedecer para receber. Quando nós fazíamos algo de bom dentro de casa ou na escola, a gente ganhava uma estrelinha de bom comportamento, nota 10 porque fez a lição certa, então a gente fazia a lição para ganhar nota 10. E eu já ouvi que o ser humano só dá valor àquilo que ele trabalha para ter. Só que o problema é, quando nós chegamos em Cristo, a Bíblia fala que nós não merecemos. Jesus fala: sim, você não merece, mas eu te dou. Eu te dou a salvação, é de graça. E aí entra o grande conflito do ser humano com Deus. De entender que a salvação é de graça. Mesmo sabendo que é de graça, de alguma forma nós tentamos comprar a Deus. Nós tentamos comprar o amor de Deus, porque nós temos esse entendimento de que se nós não nos comportarmos bem, Deus nos abandonará. Deus não nos amará mais. Uma criança, quando ela é muito danada, quando ela é muito levada, essa criança tende a ser rejeitada pelos professores e até mesmo pelos pais, porque os pais não sabem lidar com esse comportamento. Então eles acabam meio que rejeitando aquela criança e ela cresce se sentindo não amada. E aí você vem para Deus e Deus fala assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então isso não entra na nossa mente, isso é loucura. Dá vontade de gritar aqui: ah, que loucura é essa? O evangelho não entra no nosso sistema, não entra na nossa cabeça, porque o evangelho é algo espiritual, é algo de Deus. E nós somos carnais. Nós vivemos em um mundo onde tudo é regras, tudo é bom comportamento. Nós tentamos nos comportar bem, ser boas pessoas para ser aceito. Imagina se nós falássemos tudo o que nós pensamos, ou se nós fizéssemos tudo o que nós queremos. Imagina como que não seria esse mundo. Será que você teria algum amigo se você falasse tudo o que você pensa? É muito provável que não. Então, nesse mundo, nós precisamos de muitas máscaras, máscaras de bondade, porque muitas vezes nós pensamos: ah, se eu agir dessa forma, o que o outro vai pensar de mim? Não, eu tenho que fazer isso porque as pessoas vão pensar que eu sou ruim, vão pensar que eu sou egoísta. Você percebe que você está só camuflando quem você é e o que de fato você quer?
Muitas vezes nós usamos até mesmo a máscara da felicidade, porque se nós mostrarmos que nós estamos deprimidos, que nós estamos tristes, as pessoas vão se afastar de nós. Porque ninguém quer ficar com uma pessoa que está ali deprimida, a dor nos incomoda. As pessoas querem estar com pessoas que estão o tempo todo rindo, que estão o tempo todo felizes. Então nós vestimos muitas vezes a máscara da felicidade, da alegria, do bonzinho, para ser aceito, para caber nesse mundo. Dostoiévski disse que, se não existe Deus, então tudo nos é permitido, tudo é possível. Mas nós percebemos que esse mundo é regido por leis, e muitas dessas leis se assemelham às leis que estão na Bíblia. Portanto, o ser humano, ele precisa de lei para tudo nessa vida. Quando você é criança, você precisa de regras de não toque nisso, não faça isso, porque isso é bom, isso é o correto, isso é o certo. E quando nós crescemos, existem leis no mundo, existem regras no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua casa, para tudo há regras e leis. Mas as leis não têm o poder de nos transformar, não têm o poder de nos tornar de fato bons. As leis são somente um freio na nossa natureza humana. As leis têm o poder somente de nos domar, porque imagina viver em um mundo onde não há lei, onde não há regra. Nós já teríamos nos destruído, mas as leis não têm o poder de tirar de nós, por exemplo, a inveja, a cobiça, o egoísmo, a gritaria, a vontade de se irar. As leis de Deus não nos trata, não nos transforma, somente nos doma. A ciência, os psicólogos, os psiquiatras, etc., eles tratam as nossas dores, os nossos traumas, as nossas doenças, mas nunca conseguiu tirar o mal do ser humano. A ciência nunca conseguiu fazer com que alguém se tornasse bom de fato. E quando eu digo bom, não é uma pessoa que não cometa crime, mas uma pessoa que a sua essência é boa, ela faz o bem sem esperar nada em troca, ela sabe fazer o bem por essência, ela não inveja os outros, ela não humilha os outros, ela tem empatia pelo próximo, ela ama o seu inimigo, ela ama o próximo, ela não cobiça o próximo. A ciência nunca conseguiu nos tornar bons e nós não estamos evoluindo. O que evoluiu foi a tecnologia, mas a tecnologia não nos evoluiu. Desde que o mundo é mundo, o ser humano é ser humano. Sabe, quando nós nos tornamos pais, é quando nós mais percebemos a maldade e a nossa dificuldade em educar um ser humaninho pequeno. Parece que tem um leão dentro daquela criança. Então nós percebemos a nossa fragilidade, o quanto é difícil educar uma criança. E sabe o que é mais difícil? Perceber que nós precisamos nos educar primeiro. Perceber que muitas vezes os nossos filhos são o reflexo de quem nós somos. É o reflexo da educação que nós estamos dando. E quantas vezes eu fui dormir chorando? Quantas vezes eu pedi perdão para o meu filho pelas vezes em que eu errei? Quantas vezes eu fui dormir chorando porque eu agi brutalmente com ele? Porque eu gritei com ele? Porque eu faltei com respeito com ele. Quantas vezes eu fui dormir chorando porque eu não sei fazer o bem para o meu filho, porque eu não sou tão boa quanto eu achava que era. Muitos pais, se você vai perguntar para eles o que é mais difícil em ter uma criança, em ter um filho, a maioria vai dizer que é a educação. Porque você tem que ensinar leis para essa criança, você tem que ensinar ela a amar, você tem que ensinar ela a compartilhar, você tem que ensinar ela a fazer o bem. Você diz não e ela não obedece, muitas vezes grita com você. Então, a educação é o maior desafio. Por quê? Porque é a nossa natureza humana caída e o mal está atrelado à nossa natureza. Essa é a verdade. É uma verdade difícil, é uma verdade cruel, mas quando você entende isso, você se liberta.
de querer ser o bonzinho, aquele que faz tudo de bom, de querer se aparentar bom. Não, nós não somos bons. Nós somos maus, mas existe um que é bom. Existe um que morreu para nos salvar de nós mesmos, para nos salvar de nós mesmos. Isso mesmo que você ouviu. Uma vez, quando meu filho tinha uns 4 anos de idade, eu estava naquele dilema entre bater ou não bater. Eu lembro que tinha muitas pessoas na internet falando sobre isso e eu busquei conhecimento, busquei entender melhor o que a Bíblia dizia a esse respeito. E eu lembro que um dia ele fez algo e ele estava ali na minha frente, eu acho que eu devo ter dado uma bronca nele, e ele estava na minha frente, parado, chorando, chorando. E eu fiquei parada pensando, meu Deus, o que que eu faço? O que que eu faço com essa criança? Eu estava pensando qual atitude seria melhor a ser tomada. E nesse momento ali, enquanto eu pensava, Deus falou comigo: se você bater nele ou se você não bater, irá gerar problemas na criação dele de um jeito ou de outro, por causa do pecado do ser humano. E aí nós vemos que muitas pessoas que cresceram ali sendo abusadas, né, na forma de correção, que cresceram com muitas agressões, né, apanhando muito, essas pessoas quando têm os seus filhos, muitas vezes elas adotam outro estilo de vida, outro estilo de pensamento. Então, se elas apanharam muito, elas não batem nunca e não corrigem os filhos e deixam os filhos fazerem o que querem. E nós vemos que é de um extremo a outro. O ser humano sempre vai de um extremo a outro, o que é ruim, o que é péssimo isso. Porque deixar de corrigir uma criança, deixar de ensiná-la, é deixar que ela se destrua. E hoje nós vemos o reflexo desse tipo de educação. Crianças que acham que são reis, que são donas do mundo. E o interessante é que quando nós vamos para a Bíblia, para a palavra do Senhor, a Bíblia nos diz que as leis de Deus nos serviu como aio, ou seja, como um tutor, como um babá, que nos guiou, que nos levou até Cristo. E na nossa vida aqui terrena, nós precisamos de leis, nós precisamos de regras de instrução que nos digam isso não é legal, isso é legal, isso não é legal. Isso é legal. E quando nós chegamos em Cristo, nós percebemos que não é pelo que nós fazemos, mas é pela graça, é pelo amor dele. Então, tudo que é pequeno, que é a nossa vida aqui terrena, reflete o que é grande, que é a nossa vida espiritual. Mas nós que agora temos Deus, que agora estamos em Cristo, não precisamos mais de lei? Nós precisamos de lei, nós precisamos de regra. Por quê? Porque nós ainda estamos nessa natureza. Agora, sabe por que o legalismo cresce tanto dentro das igrejas? Pelo motivo que eu falei no início do vídeo. Então, as pregações é tudo voltada para você, tudo voltada sobre o ser humano, sobre como ser uma pessoa melhor, sobre você vai vencer, você vai conquistar o que você quer, você é especial, você é diferente, Deus te escolheu. Muitas mensagens voltadas para o próprio ser humano. E a nossa natureza humana não produz salvação, não produz frutos que agradem a Deus. Então você fica nessa luta frenética de tentar agradar a Deus, de tentar ser alguém bom, de tentar alcançar o amor de Deus e de não perder o amor de Deus. E se na sua igreja fala muito sobre a obra de Cristo, sobre aquilo que Cristo fez, revelando assim a sua identidade, porque quando nós olhamos para Cristo, nós nos conhecemos. Então, se na igreja que você está fala muito sobre a obra de Cristo, não saia dela, você está no lugar certo. Mas se você ouve pouco sobre aquilo que Cristo fez e você não sabe sobre a sua identidade, é muito provável que você se torne um legalista. Então, infelizmente, hoje, as nossas igrejas, existem muitas pessoas legalistas porque ainda estão apegadas ao modo de viver do mundo, não estão apegadas ao evangelho.
Então elas pensam, se eu falar que essa pessoa é amada sempre, se eu falar que essa pessoa é salva, essa pessoa vai sair, vai se desviar. Então muitas pessoas rejeitam a graça de Deus porque não entendem o que Cristo fez. Não entende que Cristo nos chama para uma nova vida. Inclusive, eu recomendo que você assista o último vídeo que eu postei aqui, A Minha Luta contra Mim Mesmo, para que você entenda quem você é em Cristo Jesus hoje. Eu vou ler aqui em Romanos 5:7. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. É pouco provável que alguém morra por alguém justo, talvez por alguém que seja bom, mas Deus prova o seu amor quando ele envia o seu filho para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. De acordo com a palavra do Senhor, eu acho que eu não posso me chamar boa. Eu preciso entender que o mal está enraizado na minha natureza humana, mas que uma coisa é certa, que o amor de Deus está sobre a minha vida. Uma coisa eu tenho certeza, eu sei que eu não sou boa, eu sei que tudo o que existiu se repete, como está escrito em Eclesiastes, não há nada de novo nessa terra. Mas eu sei que Deus me ama, independente dos meus erros e acertos, independente se eu fiz a coisa certa ou não, independente se eu sou boa ou ruim, de acordo com os padrões deste mundo. Mas eu tenho certeza que Deus nos ama. Eu tenho certeza que Deus te ama. Isso eu tenho certeza. E que com Deus nós não precisamos usar máscaras. Com Deus nós não precisamos fingir que somos bons, porque Ele nos conhece. Deus conhece o seu pecado. Deus sabe quem você é. Deus sabe o mal que você pensa. Deus sabe a inveja que você sente. Deus sabe que você é imperfeita em ser mãe, é imperfeito em ser pai. Você não precisa usar máscaras. Você não precisa comprar o amor de Deus. Você precisa entender que você é fraco, que a sua natureza é falha, que a sua natureza está manchada pelo pecado. Eu fico por aqui. Se você achar que vale a pena, se inscreva nesse canal, curte e envia para mais pessoas. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.